Audiobook. Desencantada. Entregando-se aos segredos do amor. Autora Karina Ricci. Editora Vênus. Um livro da série Perdida. Para Adri e Lala. O amor é invisível, que entra e sai por onde quer, sem que ninguém lhe peça conta das suas ações. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Capítulo 1. Setembro, 1835. O que eu não daria para ter um desses, pensei, parada na calçada diante da vitrine da maison do Sr. Giovanni, admirando um belo casaco de veludo verde. Não era exatamente a beleza da peça que atraía minha atenção. Ele parecia quente. O vento frio balançou meus cabelos, soprando um cacho dourado direto em minha boca. Eu o afastei, estremecendo de leve e passando os braços ao redor do corpo. A vidraça refletiu minha imagem sobreposta ao casaco. Examinei minha figura, do vestido desbotado e fresco demais para aquela época do ano, alguns cerzidos na barra, a luva de crochê com pontos e linhas frouxos, meus olhos azuis desanimados. Ao menos o chapéu e a bolsinha pendurada no pulso continuavam apresentáveis, tentei me animar. Como minha vida podia ter mudado tanto? O cachorro amarelo ao meu lado latiu uma vez, me fitando com seus olhos escuros. Tem razão, manteiga. A primavera já vai começar. Não vou precisar dele. Vamos. Ele foi trotando na frente, liderando o caminho para a rua principal da cidade. Acabei rindo quando Manteiga se distraiu com uma trilha de formigas no meio da calçada. Ele não era exatamente o mais atento dos cachorros, mas era um bom amigo. Aparecerá em minha vida 3 meses antes. Poucos dias após a mudança para a casa nova, eu tinha resolvido dar um passeio para conhecer a propriedade, depois a cidade, e acabei perto da praia. O cachorro estava lá, todo sujo de areia e com um sorriso engraçado. Incapaz de resistir, brinquei com ele por um tempinho. Claro que ele me seguiu até em casa. Então todas as manhãs o animalzinho retornava, me convidando para um passeio, até que um dia decidiu não ir mais embora, para minha alegria, e imenso desespero da minha madrasta. Miranda não gostava de cachorros. Nem de seres humanos. Nem de coisa alguma além dela mesma, melhor dizendo. A decisão de nos mudarmos para o sul do país tinha sido dela. Meu pai ficará mais do que feliz em satisfazer o desejo da nova esposa sem nem ao menos me consultar, o que não era nenhuma novidade. Papai e eu não estávamos nos melhores termos fazia algum tempo. Senhorita Valentina Albuquerque? Chamou uma voz masculina. Estranhei um pouco. A cidade litorânea tinha uma infinidade de estabelecimentos comerciais, um grande teatro, um porto movimentado, restaurantes, hotéis, um fluxo de carruagens incessante, assim como de pedestres. Era muito maior que o vilarejo onde passei minha vida toda, e sua sociedade era bem mais complexa. Ainda assim, apesar de ter sido apresentada a algumas dezenas de pessoas, eram apenas estranhos cujos nomes muitas vezes eu precisava me esforçar para lembrar. Por isso fiquei tão surpresa ao ouvir meu nome ecoar pela rua principal naquela manhã. Procurando por entre os rostos dos cavalheiros e damas que perambulavam pela calçada em frente às construções de fachadas coloridas, avistei do outro lado da rua a última pessoa em quem teria pensado. Senhor Romanov! Exclamei, estarrecida, mas incrivelmente contente por encontrar um rosto amigo. Bem, não exatamente amigo. Minha família e os Romanov nunca foram muito íntimos. Apesar de termos sido quase vizinhos a vida toda, minha mãe não tolerava a presença de Lady Katarina Romanov, de modo que Dmitri e eu nunca passamos de meros conhecidos. Eu não sabia que ele estava na cidade. Ficava tão distante da vila, e, segundo os boatos, Dmitri andava bastante encrencado com dívidas de jogos para poder custear uma viagem como aquela. Alguns sussurravam que o problema era ainda pior, ele tinha sucumbido às garras do ópio, e, por esse motivo, Lady Romanov ameaçara deserdá-lo. Corria a boca pequena que ele estava em busca de uma herdeira para conservar o estilo de vida que tanto parecia lhe agradar. Ainda assim, fui acometida por uma alegria quase juvenil ao avistar o ruivo atravessando a rua a passos apressados, se detendo apenas para dar passagem a uma carruagem. Por Deus, é mesmo a senhorita.
foi dizendo tão logo me alcançou, sorrindo largamente e tocando o chapéu. Ao vê-lo chegar tão perto, meu cachorro deduziu que eu estava em perigo e eriçou os pelos, rosnando baixo. Dimitri recuou de imediato, um tanto pálido. Está tudo bem, manteiga. Eu me inclinei para o lado, afagando o pescoço peludo do animalzinho. O senhor Romanov é meu amigo. Meu guardião não pareceu muito convencido, mas se aquietou, ainda que os dentes estivessem arreganhados. Mantendo uma distância segura, Dimitri se recompôs e fez um cumprimento galante. Não esperava encontrá-la. Fui informado de que se mudou da vila, mas nunca soube para onde. Como tem passado, senhorita? Estou muito bem, senhor Romanov. É uma alegria revê-lo. O que o trouxe para o sul? Negócios, disse simplesmente, me examinando de cima a baixo. Então os cantos de sua boca se ergueram. O ar do litoral lhe fez muito bem, sorta Valentina. Parece ter florescido desde a última vez que nos vimos. Permita-me dizer que nunca a vi mais bela. Bem, aquilo não era exatamente verdade. Além do traje desgastado, das luvas quase se desmanchando, eu tinha perdido algum peso, a ponto de as extremidades do meu espartilho quase se unirem na parte de trás. Dimitri era conhecido pela galanteria, muitas vezes exagerada, como era o caso agora. Obrigada. O senhor também me parece muito bem. Dimitri sempre se vestia na última moda. Naquela manhã, escolhera calças e colete branco e os combinara com um paletó de brocado vermelho de ótimo corte, que lhe assentava nos ombros generosos à perfeição. Achei um tanto brilhante demais para uma manhã ensolarada como aquela, mas quem era eu para julgar o guarda-roupa de alguém? Como está a Lady Romanov? Perguntei. Por um breve instante, o desagrado endureceu suas feições, mas ele deu uma resposta educada. Não pude me conter e comecei a indagar sobre Elisa e Teodora, a senhora Clark e suas adoráveis meninas, o querido Dr. Almeida, Padre Antônio e todos os amigos de quem consegui me lembrar. Parece que saiu da vila, mas a vila ainda não saiu da senhorita. Ele abriu um sorriso torto. Dimitri não poderia estar mais certo. Espero ter notícias suficientes para sossegar esse seu coração ansioso. Por que não me acompanhe em um chá enquanto lhe atualizo? Eu adoraria, senhor, mas preciso ir ao armazém. E já havia me demorado demais. Ele observou a rua, um vinco se aprofundando entre as sobrancelhas. Não conheço a cidade ainda, cheguei ontem, mas, se me mostrar o caminho, será um prazer acompanhá-la. Manteiga latiu, como se dissesse, mas eu já estou fazendo isso. No entanto, seria muito indelicado recusar a gentileza, não é? Além do mais, era bom conversar com um conhecido, de modo que acabei aceitando seu braço. Caminhamos pela rua central, mantendo o ritmo, enquanto Dimitri me contava o que sabia. Infelizmente, as notícias não eram as que eu esperava. A casa onde nasci e cresci, e onde agora morava minha querida amiga Elisa e seu marido, o Dr. Lucas Guimarães, passava por uma imensa reforma depois de ter sido atingida por um grave incêndio. Incêndio? Meu coração perdeu a cadência. A casa pegou fogo. Elisa, o Dr. Lucas, os empregados, acalme-se. Ele pousou a mão sobre a minha, que descansava de leve na dobra do seu cotovelo. Um gesto tranquilizador, que de alguma forma me deixou um pouco desconfortável. A senhora Guimarães está bem. Eu a vi passeando com o marido pela vila não tem muito tempo. Creio que ninguém tenha se ferido gravemente. Ao que parecia, uma vela tinha começado o incidente, mas Dimitri estava convicto de que todos passavam bem. O alívio foi tão grande que se não fosse pela crinolina rija eu teria tombado de encontro ao chão. Ah, como eu queria que o serviço dos correios fosse mais eficiente. Eu só tinha recebido uma carta da minha amiga desde a mudança, com a data de uma semana após a minha partida. Estava muito preocupada com Elisa. Quando deixei a vila, ela estava prestes a se casar. No entanto, as coisas entre ela e o Dr. Lucas não pareciam nada bem. E não eram apenas as
Correspondências da minha amiga que atrasavam, até mesmo as de tia Doroteia se demoravam, e ela nem morava tão longe dali. A conversa me distraiu tanto que quando dei por mim já estávamos em frente ao prédio de tijolinhos à vista. Dmitry se desculpou por não poder me acompanhar na volta, tinha alguns pormenores a resolver, e lamentou que não conversássemos mais. Por que não vai até minha casa esta noite? Sugeri, diante da porta do armazém, ansiosa para ouvir mais sobre os últimos acontecimentos na vila. Daremos um jantar para comemorar o aniversário do meu pai. Ora, mas é claro que irei. Eu não perderia por nada a oportunidade de estar em sua adorável companhia, bela sorta, Valentina. Sem aviso, ele agarrou minha mão, levando-a aos lábios. Meu rosto ardeu e eu pisquei algumas vezes, um pouco incomodada. Nunca fora muito boa naquele assunto. Flerte. Quer dizer, tinha sido um flerte ou apenas um cumprimento exagerado? Eu não era capaz de diferenciar uma coisa da outra. Eu era boa em algumas coisas, sabia bordar, pintar, executava uma peça ao piano razoavelmente bem. Meu francês era bom o suficiente para lecionar, se assim eu desejasse. Fazia cálculos de cabeça que a maior parte das pessoas não conseguia. Porém, a menos que o sujeito fosse bastante explícito em suas intenções, eu não era capaz de decidir se ele estava sendo educado ou me fazendo a corte. Eu nunca sabia o que dizer, apenas piscava um bocado, o que sempre acontecia quando eu ficava nervosa, e meu rosto adquiria um tom escarlate nada atraente. Em se tratando de reconhecer o interesse masculino, eu era mais inútil que um candelabro com meia dúzia de velas acesas em uma tarde ensolarada. Dmitry, por outro lado, era conhecido por lançar charme para qualquer coisa que usasse saias. Seria meio engraçado se ele desperdiçasse aquele talento comigo. Além de nunca ter havido interesse de qualquer das partes, o rapaz procurava uma noiva rica. Teria de estar muito desesperado. Se cogitasse a mim para o posto. Eu não tinha no guarda-roupa um único vestido com menos de 4 anos de uso. De fato, meu dote fora razoável um dia, mas havia muito que eu não podia ser considerada uma jovem abastada. Meu pai tinha gastado quase tudo com os caprichos da nova esposa. De toda forma, puxei a mão, me libertando do toque de Dmitry. Se ele percebeu meu desconforto, não deixou transparecer e se despediu com animação. Sem perder tempo, entrei no prédio de telhado alto, com meia dúzia de janelas no vasto salão repleto de prateleiras. Era o comércio que eu mais frequentava. Depois de fazer uma pesquisa pela cidade, tinha percebido que os preços ali eram mais justos, e, além disso, sempre conseguia negociar um desconto. Parei entre duas estantes pouco mais baixas que eu, analisando todas as possibilidades reluzentes, tentando adivinhar qual delas enterneceria o coração de Walter de Albuquerque. Como não encontrei nada que parecesse ter sido feito por anjos e que contivesse poderes mágicos para operar tal milagre, me contentei em admirar uma bonita estátua de leopardo feita em pedra vulcânica. Seus detalhes eram tão perfeitos que o felino parecia prestes a saltar e ganhar vida. Seria um belo adorno para o escritório tão sóbrio do meu pai. E também seria necessário que acontecesse em meu bolso o milagre da multiplicação das moedas para pagar apenas um dos olhos de cristal fumê daquela estátua. A razão pela qual eu tinha ido até aquele estabelecimento era a esperança de que um presente pudesse fazer papai sorrir outra vez. Os primeiros 30 dias após a mudança tinham sido um tormento. O clima úmido e a casa fria fizeram meu pai adoecer. Foram necessárias várias semanas para que se recuperasse do ataque de asma. Mesmo agora, com a saúde restabelecida, ele não parecia o mesmo. Para ser franca, fazia algum tempo que eu não o reconhecia. Senhorita Valentina, saudou o comerciante, surgindo bem atrás de mim como se eu o tivesse conjurado. Dessa vez não me assustei ao ver a figura toda vestida de negro e seu semblante encovado, mas muito perspicaz. Eu já estava me habituando à sua maneira fantasmagórica de se mover. Bom dia, Sr. Martinelli. A que devo o prazer de sua visita? Talcos novamente? Na verdade, hoje eu procuro um presente especial. O homem de pouco mais de 60 anos e uma larga careca gemeu, e eu não podia culpá-lo. Pechinchar se tornará palavra frequente em meu vocabulário nos últimos anos,
e eu também não estava esfuziante com a situação. O que tem em mente? Ele quis saber. Eu não sei. É aniversário do meu pai. O senhor tem alguma sugestão? Bem, vamos ver. O homem começou a vasculhar entre as peças. Sorri de leve ao vislumbrar os frascos de creme para cabelos da senhora Clark dispostos em uma fileira organizada na tábua de baixo. Sofia estava dominando o país com seus cosméticos. O que acha desta, senhorita? Perguntou, me mostrando uma ponteira de aço para penas, uma árvore frondosa esculpida na base. De certo o dinheiro que eu havia juntado com muito custo graças à economia que andava fazendo no orçamento da casa, sem que Miranda soubesse, claro, seria suficiente para comprá-la. O problema é que papai tinha dezenas iguais àquela. Todas de prata. Muito bonita, falei, devagar. Mas acho que meu pai já tem ponteiras o suficiente. Ele nem gosta de escrever tanto assim. Não muito entusiasmado, o homem voltou a investigar, se curvando para a parte mais baixa da estante. Eu me afastei um pouco para lhe dar espaço e esbarrei em um objeto às minhas costas, uma bela caixa de charutos marchetada. Corri os dedos sobre a tampa lisa, uma linha solta em minha luva se enroscou na fechadura dourada trabalhada. Depois de desprender o fiapo, eu abri, examinando seu interior revestido de veludo cor de creme, as 3 pequenas prateleiras onde se aninhavam os charutos. Quanto quer por ela, Sr. Martinelli? Hã? Ele aprumou a coluna, então percebeu meu interesse pela caixa. Com um suspiro pouco entusiasmado, me disse o valor. Ora, bolas! Eu tinha só 67% daquela quantia. A menos que, parece razoável, senhor. Tentei manter a expressão neutra, unindo as mãos na frente das saias. E ela valeria cada moeda, não fosse pelo defeitinho. Que defeitinho? Puxando o óculo de dentro do bolso do colete, pendurou no olho esquerdo, aproximando o rosto para analisar o ínfimo lascado que eu indicava na lateral da peça. E acho que tem outro aqui. Mostrei a ele uma parte mais escura na base da caixa. Temo que isso reduza o valor. Não pode vender um produto defeituoso pelo preço de um em perfeito estado. O Sr. Martinelli se endireitou tão depressa que o óculos se desprendeu da cara enrugada e se balançou em frente à sua barriga, como o pêndulo de um relógio. É um nó da madeira, não um defeito, senhorita. Isso é o que um vendedor experiente diria para justificar uma peça defeituosa, arrisquei, sem muita convicção. Senhorita Valentina, lamento, mas o preço é o que eu lhe disse. Ele fechou a caixa, em um gesto pouco animador, e começou a se afastar. Não. Espere, Sr. Martinelli. Tenho uma proposta para o senhor. Irrecusável. Desenroscando a bolsinha do pulso, eu a abri, puxando com cuidado a tiara de pérolas. Eu tinha imaginado que poderia precisar dela. Eu a ganhará de vovó Augustine ao completar 15 anos. Para quando se casar, avisar a ela, com um beliscão em minha bochecha. Isso estava tão próximo de acontecer quanto de asas coloridas nascerem em minhas costas. E eu não desejava nenhuma das duas coisas. O brilho das pérolas capturou o interesse do vendedor, que não hesitou em estender a mão. Com um suspiro, eu a entreguei a ele. Ficam as cabeças, vão-se as tiaras. Ah, bem, coisas muito piores tinham me acontecido. Era apenas uma tiara bonita que jamais seria usada, de todo jeito. Isso é alguma brincadeira, minha jovem? Ele avaliou a peça de diversos ângulos. Essas pérolas são verdadeiras. Minha avó teria preferido enfrentar a guilhotina a comprar uma pérola falsa. É um trabalho único. Veio da França com a vovó Augustine. Creio que o senhor saiba reconhecer um bom negócio quando se depara com um. Essa caixa de charutos está empoeirando no seu armazém. Pode levar anos até que a venda, Sr. Martinelli. Já a minha tiara francesa não ficará em sua prateleira nem por uma semana. Ainda mais com a proximidade do baile dos Torres. Nájila pretendia dar um baile na quinzena seguinte. A sobrinha do joalheiro da vila havia se casado com Pedro Torres, um rapaz de boa família, coração grande e memória curta, e morava na cidade desde o ano anterior. Consegui visitá-la algumas semanas depois da mudança, um atraso devido à saúde frágil de papai. Desde então nos víamos quase todos os dias. Na verdade, eu passava mais tempo na casa deles que na minha. Alguns poderiam dizer que eu estava fugindo. Minha consciência, por exemplo. A senhorita realmente deseja trocar esta joia pela caixa de charutos?
O Sr. Martinelli me lançou um olhar especulativo. Sei que ela vale mais. Então, talvez o senhor pudesse abrir um crédito para futuras compras. A expressão do comerciante se iluminou, e tive certeza de que chegaríamos a um acordo, se o som de botas pesadas não tivesse repercutido pelo ambiente com a mesma sutileza de uma carroça carregada de vidros tombando na estrada. Capitão Navas! Exclamou o comerciante. Esquecendo-se de que estávamos no meio de uma negociação, ele me entregou a tiara sem parecer se dar conta do que fazia e se adiantou para recepcionar o recém-chegado. Devia ser um rei ou algo do gênero, pensei, um pouco aborrecida. O Sr. Martinelli parecia prestes a se ajoelhar diante do sujeito e lhe beijar as botas. Finalmente tenho a honra de recebê-lo em meu humilde estabelecimento, já adicionou, a fisionomia normalmente moribunda cintilando euforia. E pretendo fazer bom uso dele, Sr. Martinelli. Boa tarde, senhorita. Boa tarde, respondi de má vontade ao senhor importante. Não pretendia lhe dedicar muita atenção, o Sr. Martinelli estava mais do que disposto a desempenhar esse papel, por isso fiz um rápido aceno, mal lhe dirigindo um olhar. No entanto, algo me fez mudar de ideia. Ele também já ia virando o rosto para o dono do armazém, mas voltou atrás e mirou aquelas duas íris cinzentas em mim. Tive um sobressalto. A tiara escorregou das minhas mãos inesperadamente frouxas ao passo que meus batimentos cardíacos se tornaram instáveis. Comprimi os dedos contra o estômago, onde 1 milhão de borboletas pareciam bater suas asas, uma palavra atravessando meus pensamentos. Um sussurro, um zumbido que não fazia nenhum sentido. Foi totalmente desconcertante. E inquietante. Eu nunca vira aquele homem antes, estava certa disso. Ele tinha um ar diferente e nobre, mas um pouco insolente. Elegante e ao mesmo tempo perigoso, como um grande felino. Talvez fosse o rosto oval e anguloso, o maxilar rígido recoberto pela barba escura ou os cabelos negros e indómitos que davam essa impressão. Podia ser também a pele bronzeada, que ressaltava ainda mais a cor das íris, no mesmo tom cinzento do cristal na estátua de leopardo. Mais provável que fosse a cicatriz no lábio superior. A marca em meia-lua era quase imperceptível, mas estava ali, me alertando de que ele não era o tipo de cavalheiro com o qual eu estava acostumada a lidar. Então a palavra que sussurrava em minha mente com muita insistência não tinha fundamento ou razão. Mas lá estava ela, cada vez mais alta e clara. Você.